Vamos lá. Boa noite, professor Rovaine Soares Ramos. Que prazer em tê-lo na nossa página de inovação pedagógica e falando sobre uma temática que é tão atual, né? Atual e ao mesmo tempo antiga, né? Porque a gente vive num cenário onde as crianças, os jovens, os adultos, eles são invisibilizados, infelizmente, né, no sistema educacional. E eu gostaria muito que o senhor se apresentasse, né, e que desde já agradeço a ter atendido o meu convite e está proposto a dialogar sobre a questão. Então, pode se apresentar, por favor. Exatamente. Professora Rosineide, um prazer imenso poder estar aqui, né, contribuindo um pouco com esse nosso diálogo sobre a questão, né, da educação, das visibilidades das educações. Então, eu sou o professor Rovaine Soares Ramos, mestre em educação, doutorando em ciência da educação pela Universidade del Sol, em Assunção, no Paraguai, e também sou servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, também professor na Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso até 2008, e estamos aqui para poder contribuir, né? Eu que fico muito agradecido pelo seu convite, professora doutoranda Josineide, e será um prazer poder contribuir um pouco, né, do que esses saberes nos proporcionam. Isso. Então, eu gostaria de saber, professor, em primeira mão, aliás, meu primeiro questionamento, de onde começa, de onde o senhor pensa que parte, e queria que esclarecesse um pouco sobre esse termo de invisibilidade, né, educacional, as invisibilidades educacionais, né? Em que contexto elas ocorrem, como é que elas se iniciam, tá? E como é que também nós podemos combater para que essas crianças possam começar, dentro do universo escolar, a serem notadas, a serem vistas, aproveitadas, serem motivadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E convido a todos e a todas, muito boa noite, né? A todos e a todas, a fazerem perguntas e aproveitarem ao máximo ao nosso querido professor, doutorando Rovaine Soares Ramos, que é especialista na área, e inclusive tem um livro publicado, tá? Chamado Exato. Letramento na Prisão, não é isso, professor? Exatamente, está bem aqui do ladinho. Letramento na Prisão, então, pela editora Pris. Isso. Então, até chegar ao livro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa invisibilização educacional que ocorre. Sim, perfeito, ótimo. Então, professora Gisneide, quando nós falamos da invisibilização, ela ocorre não somente no campo escolar, até porque, assim, muito da minha dedicação no campo da pesquisa da educação foi no sentido também na contramão, não só o olhar da educação escolar, mas também da educação não escolar, da educação não formal e da educação informal, né? Que é essa que nós estamos em sociedade a todo momento, a qualquer momento. E uma das questões que sempre me chamou a minha atenção na minha pesquisa, que a minha pesquisa é com jovens e adultos, né, em privação de liberdade, o que chama sempre a atenção é que todos, nas entrevistas, a grande maioria, digamos que 90% dos entrevistados, eles sempre, antes de adentrar ao mundo, né, que nós
a sociedade coloca como o mundo da criminalidade, digamos assim, antes de adentrar a esse mundo, eles procuraram e ainda procuram o socorro, digamos assim, na escola. Eles procuram socorro nos professores, eles procuram socorro nos profissionais da educação de um espaço escolar, seja ele qual for. E, infelizmente, aí eu estou falando de uma pesquisa realizada há 10 anos atrás, mas que ainda está muito presente em nossa sociedade, que são as exclusões. Essas exclusões, elas ocorrem não somente por uma questão social, socioeconômica. Não, ela ocorre por questões de invisibilidade já no início da família, né? Uma questão de extrema vulnerabilidade, de extrema miséria humana. Essa criança começa a ser cobrada dela, porque a infância, a primeira coisa que é a infância tirada, né? Ela perde a infância. Então, ao perder a infância, é transferida, a família transfere a essa criança ou a esse adolescente uma responsabilidade de trazer para casa o próprio alimento, né? Cuidar dos irmãos mais novos. E aí, sim, toda essa cadeia de questões de vulnerabilidade, eles vão se tornando invisíveis. E aí a questão é que todos os convites que nas entrevistas hoje, já adultos, eles me relataram que todos os convites do mundo da criminalidade, que nós sabemos muito bem hoje como é, né? Um traficante, ao fazer um convite a um jovem, um adolescente, ele oferece muitas vantagens, né? E aí, então, eles adentram. E ao adentrar, eles inserem e não conseguem mais sair. E aí é quando eles, infelizmente, vão parar no sistema penitenciário, né? E aí, lá no sistema penitenciário, que hoje, nós podemos dizer que hoje, né, existe todo um processo de, não todas as penitenciárias no Brasil, mas algumas existem grandes projetos de sucesso na área social e educacional, eles começam, então, a se perceber que foram vítimas, sim, de uma sociedade que nunca ouviu, nunca visualizou e que sempre o excluiu. Isso, professor. Eu trabalhei nos anos de 2005 até 2009 em programas de correção de fluxo. E nos programas de correção de fluxo que eu trabalhei, eu pude perceber uma demanda que não deveria existir, não deveria existir esse programa de correção de fluxo, né? Mas se existe, é porque essas crianças deixaram de ser olhadas em algum momento. Mas eu percebia que existia uma grande dificuldade, não sei se o senhor concorda, mas uma grande dificuldade de se fazer um resgate na autoestima e na identidade do sujeito, na identidade da criança, para poder trabalhar toda e qualquer questão. Se fazia necessário primeiro um trabalho no emocional, no socioemocional. Sim. Né? E tive muitas oportunidades, né? E crianças também que viviam em alta vulnerabilidade e que era necessário, muitas vezes, eu pedir a permissão à direção e descer, sair um pouco mais cedo, meia hora, 40 minutos mais cedo, com apoio também das crianças que faziam parte, e buscar essa criança no lar, e saber por que estava acontecendo. E eu me surpreendia, porque o abandono da família sempre foi um atenuante muito forte. Sim. Então, se eu tinha os projetos nos quais eu fazia parte, eu fiz parte, permitia um quantitativo limite de 25 alunos por turma.
mas eram aqueles 25 alunos que tinham repetido o terceiro ano 4 vezes, o quinto ano, eram repetentes, eram aqueles alunos, aqueles estudantes que os professores já não sabiam mais o que fazer, e que, de repente, esse programa surgiu no Brasil inteiro, principalmente aqui no estado de Pernambuco, né, para fazer um trabalho que, em algum momento, havia deixado de ser feito em sala de aula. Então, eu pergunto de qual maneira, ou de que maneira, como, né? Eu sei que as turmas são lotadas, né? Os professores costumam pegar turmas de até 40 alunos, 36, 40 alunos. É complicado trabalhar nesse cenário, mas é muito difícil para o professor fazer isso sozinho. Sim. Se a escola não abraçar essa causa de visibilizar essa criança, se essa criança não sentir, primeiro que ela entra no universo escolar, entra na escola, na sala de aula, e muitas vezes não é chamado para nada, não é notado para nada, e até é chamado apenas pelo número de uma caderneta. Então, como é que a gente pode trazer a possibilidade de fazer com que o professor, em sua formação, não estou culpabilizando o professor, nós Sim, temos não. uma demanda imensa, gigantesca, né? Temos a normativa da LDB de alunos por metro quadrado, mas que também não é respeitada pelo município. Eu tive turmas também onde uma das diretoras de ensino disse para mim, eu disse que eu não tinha como colocar mais uma cadeira, não tinha espaço, porque era a minha cadeira e eu já tinha colocado o birô para fora da sala para que eu pudesse ficar pelo menos numa cadeira no momento que desse tempo sentar. E a diretora de ensino disse, coloque a sua cadeira para fora e coloque esse aluno para dentro. Então, literalmente, eu estava fora, né? Tendo que fazer isso, tendo que dar conta de uma demanda, de um quantitativo exorbitante. Então, eu sei que o cenário é muito difícil. E se não houver um apoio do sindicato, se não houver uma autonomia do professor em dizer não, chega, eu estou respaldado pela lei de até tantos alunos, porque o professor também precisa ser visibilizado, não é? Sim, exatamente. Essas invisibilidades, elas também ocorrem para com a equipe da educação, né? Para com, por exemplo, deixa eu só te dar um exemplo muito interessante que você tocou agora na questão socioemocional. Nessa penitenciária, onde nós realizamos a pesquisa, ao lado dessa penitenciária, existem 2 escolas. Essa penitenciária, estou falando de um locus de pesquisa na capital de Cuiabá, Mato Grosso, né? Essa penitenciária, ela foi instituída em 1970. Na época, ela estava bem afastada da cidade. E se vocês prestarem bem atenção, as penitenciárias, elas sempre são construídas afastadas da cidade. Naquele sentido mesmo de que é para dificultar o acesso e para que fique realmente longe do aglomerado urbano. Porém, entretanto, todavia, agora, esta penitenciária, que foi construída lá em 1970, ela não está mais afastada da cidade. Ela está no centro da cidade, da capital, tem um grande shopping ao lado, próximo, tem a escola do SESI, uma escola particular, digamos assim, de uma classe, de nível classe média, ali próximo, e tem uma escola pública. E logo abaixo tem uma outra escola pública, que é um centro de complexo de jovens, jovens em conflitos com a lei, não gosto muito desse nome, mas é assim que a justiça determina, jovens em conflito com a lei, que é o complexo, chama-se Complexo Pomerim. E aí a pergunta que se faz, quer dizer, mas esses jovens que estão hoje e os adultos que estão agora foram criança, passaram pela infância, tem uma história, inclusive nós fazemos essa pesquisa, nós
fomos lá na história da infância, do que eles brincavam, o que era a escola para eles, qual a importância da relação afetiva com a família, quais os professores que eles se relacionavam. Então, todos eles lembram-se nitidamente da sua história na infância, e as histórias de invisibilidade iniciam lá também na infância. A ausência de atenção socioemocional, né? Não só, no caso, laço familiar, mas também no campo da escola. Ausência de atividades, até mesmo no campo das artes, da arte educação, do esporte, né? Quer dizer, N atividades que essa criança ela pode ser trabalhada a autoestima dela, como você colocou aí na sua pergunta. A autoestima de uma criança, de um jovem, de um adolescente, ela precisa ser extremamente cuidada e trabalhada, porque é o momento em que ela se percebe como também parte da sociedade e que ela precisa desenvolver-se a sua identidade de pessoa, né? E ela precisa ir dando garantias a ela mesma da sua autonomia, que é a coisa mais bela na educação, é nós trabalharmos essa autonomia intrínseca da criança, do adolescente, que já é nata, já está ali. Nós precisamos mediar, conduzir, provocar a relação humana, provocar a criatividade dessa criança, desse adolescente, provocar a inteligência, provocar a liberdade, essa autonomia. E aí, claro, as ferramentas pedagógicas são imensas. Como, por exemplo, agora, nós podemos pegar um exemplo agora, né? Eu tenho uma filha que é uma adolescente, com 15 anos de idade, está em escola pública, não está acontecendo aula, né? As aulas estão acontecendo da forma que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Remotas, através do computador, através do WhatsApp. Aí outro dia ele disse assim para mim, falou, pai, eu não quero mais estudar. Olha só, eu não quero mais estudar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, eu gosto de dançar, de falar, de fazer teatro, de estar na escola. Eu falei, com certeza, isso é ótimo, é perfeito. Então, assim, você percebe que para uma criança e um adolescente, a importância dele não é o conteúdo. O que ele quer é se fazer representado na sua autonomia. Para ele não é importante simplesmente estar na escola. Ele quer estar na escola porque ele quer desenvolver a sua identidade, a sua autonomia. Quando ela falou para mim, eu quero dançar, eu quero representar, ela está falando que ela quer ser livre, ela quer ser vista, ela quer ser observada. E toda criança e adolescente tem isso. E às vezes nós deixamos passar isso. E que aí a tecnologia não vai conseguir dar conta, né? Mas, claro, nós precisamos ter esse cuidado, é isso que eu digo muito isso agora, nós estamos passando por um momento em que nós precisamos rever muito o nosso ser, as nossas práticas pedagógicas, as relações, quando nós voltarmos às aulas, nós não vamos poder estar com muito contato pessoal, mas nós vamos poder continuar sendo quem nós somos, profissionais da educação, olhar nos olhos, estimular as crianças e adolescentes, olhando nos olhos. Existe coisa mais gostosa e prazerosa e perfeita de relação humana do que você olhar nos olhos de uma criança, nós adultos descermos, agacharmos e olhar nos olhos da criança e conversar com ela. Essa é a ação pedagógica, acho que mais incrível e mais fantástica e mais que realmente estimula a autonomia de uma criança do que qualquer outro conteúdo. E eu posso contribuir te dizendo uma coisa, que eu conseguia muito quando eu dizia assim, eu acredito em você. Sim. Eu acredito que você pode me dar mais do que isso. Eu acredito num futuro melhor para você. Então, a credibilidade nesse ser que está ali no universo escolar,
e que está indo para a escola somente para não perder a Bolsa Família, ou porque não tem um outro momento prazeroso ou de convívio com demais colegas, tá? E se sente apenas mais um, quando na verdade ninguém é só mais um. Exatamente. E olha que coisa interessante. Eu sempre também lecionei muito em faculdades, curso de pedagogia, letras, e eu sempre falava com as acadêmicas. A coisa mais importante no nosso ato, né, de educar, de ensinar, de ser professor, é você trabalhar a identidade do seu aluno. O nome. Você começa pelo nome, você dá sentido a ele, sabendo quem ele é. Outro dia eu estava conversando com um grande professor, amigo meu, e ele disse algo que eu assim, fiquei muito, 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 assim, mais mexido ainda. Que ele disse assim, todos nós somos únicos, né? E cada um de nós temos um nome, ainda que tenha um nome parecido com o outro, mas você é único, não tem outro Rovani, não tem outra Josineide, não existe outra, né? Existe aquela pessoa específica, podemos ter algum nome igual, né? Às vezes as crianças até, eu já tive várias experiências assim, das crianças falam assim, não, a minha mãe que chama Maria, não, a minha que chama Maria, a minha que chama Maria, mas não são as mesmas Marias. Para ele, aquela Maria é só dele, é especial para ele. Então, essa questão, eu acho muito assim também significativo que nós precisamos retomar que nós somos seres humanos especiais, independente de qualquer situação. Nós somos extremamente importantes para esse ecossistema, para o mundo. É uma relação sustentável, né? É uma relação de cooperação a todo momento, não somente o ensino pelo ensino, mas aquele ensino que realmente toque a alma. Nós temos que tocar a nossa alma. Não tem como mais, né? Acho que não dá mais para você simplesmente não ser tocado, né? Pelo amor, pelo olhar, pelo carinho, pela atenção de alguém, de uma pessoa. E aí, esses adultos que agora estão em privação de liberdade, alguns nem estão mais. Alguns já são professores. Inclusive, eu tenho um aluno, que o nome dele é Jackson, eu posso até revelar, inclusive, ele está no livro. Ele foi meu aluno na alfabetização, no presídio, aprendeu a ler e escrever, depois ensino fundamental, depois foi para o ensino médio, fez faculdade, ele começou a faculdade, estava em privação de liberdade, aí ele saiu, né? Graças a Deus ele saiu, ele tem o trabalho dele, tornou-se professor, e nós conversamos, temos uma relação de amizade, não só ele, como outros também, não todos, mas alguns outros também, eu consegui ter também esse vínculo de amizade. E assim, então assim, eu falo não do que eu estudei, eu falo do que eu vivenciei. E eu digo para você, professora Josineide, hoje eu aprendi a ser, de fato, professor depois que eu vivenciei a vida na prática do que é ser humano, estando lá com eles em privação de liberdade. Porque todas as máscaras sociais, elas caem. Ali não tem mais como você vai correr para onde? Você vai tentar ser o quê? Se você já está ali. E o que eles pedem de nós é apenas ouvir as suas histórias. Porque por diversas vezes ninguém parou para ouvir a sua história. E o senhor concorda que essa audição, que esse ouvir, que esse aprender a ouvir, né? E além de fazer a leitura do estudante, se ele tivesse tido a oportunidade, talvez ele não teria chegado ao presídio, professor? Em alguns momentos, em alguns casos, sim. Não todos, né? Eu não diria para você, 100%, não. Mas 30% eu lhe garanto, através das nossas pesquisas, dos nossos relatos. 30% não teria chegado ao presídio.
uma porcentagem, inclusive, agora, né, estudando, revendo vários outros discursos, eu percebo que o quanto as ações educativas em prisões, elas são libertadoras de fato, como o nosso magnífico Paulo Freire diz, que a partir do momento em que o oprimido, ele percebe-se, ele toma conhecimento, se conscientiza dessa opressão, de que ele é uma vítima de toda essa cadeia opressora e capitalista, né? Até essa questão da educação bancária leva a isso. Quando ele se percebe, ele de fato busca liberdade. E essa liberdade, aí eu posso dizer para você, desses alunos, desses sujeitos, dessas pessoas em privação de liberdade, que eu tive contato mais de 15 anos, eles falam hoje, né, como já falaram também na pesquisa, e ainda falam até hoje, que foi de que eles precisavam estar presos para poder perceber a liberdade por meio da educação. E hoje eles são livres. Olha, isso assim, produzido por eles, não sou eu que estou dizendo, entendeu? Eu estou sendo porta-voz deles. Uma outra coisa bastante interessante é que, por exemplo, nós temos no nosso, né, programa de educação, nós temos a educação indígena, a educação, né, inclusiva, a educação de jovens e adultos, a educação em prisões, e todas essas modalidades, os próprios alunos são os seus porta-vozes, né? Na questão da educação em prisões, não. Quem é o porta-voz desse aluno é o professor. Porque ele está lá em privação de liberdade. Ele não pode vir lutar pelos seus direitos aqui em sociedade dita livre, né? Então, qual é a forma da voz, de suas vozes, chegarem aqui, chegarem na sociedade, chegar até ao fórum, né, chegar até as suas famílias, chegar até o próprio juiz da vara da execução penal? Como que chega? Através da linguagem, através da educação, dessa educação libertadora, que ele teve o acesso. Então, aí é que está a grande, eu falo assim, o grande trunfo desse ser humano, é que, de fato, ele percebe ao ponto de ser tão significativa a educação na vida dele. No momento que o senhor falava, me veio à memória que está na Constituição que a educação é um direito de todos. Sim. Mas será que realmente essa educação tem sido dada, tem sido ofertada a todos e para todos? Exatamente. Será que esses contextos não estão sendo negados, negligenciados? Será que se a equipe não estivesse mais preocupada com a qualidade de ensino do que com números, não chegariam menos sujeitos ao sistema prisional? Né? E guarda essa pergunta, que eu só vou fazer as considerações dos participantes. Né? Okay. Nós temos aqui, deixa eu só dar uma surgir, quem está dando boa noite. Está aqui conosco a Fernandina Alves, o doutor Davidson Bandeira de Moura, que nos diz quanta alegria em desfrutar do protagonismo de nossos doutorandos, o NADES e o CIA, educação de qualidade, e nossa equipe fica muito orgulhosa. Um beijo, professor. Arantes Gomes diz assim: 2 excelentes profissionais. Nós agradecemos, Arantes. Solange Pellegrino, tanto pela live. Solange. Sheila está dizendo também que a discussão é muito pertinente conosco. A Marli, eu acho que é Schimmer. Parabéns, professor Rovane Josineide. Rosane Araújo Meira também dá os parabéns. E o professor Davidson Bandeira de Moura nos diz assim:
restrição de liberdade frente à convivência no cárcere tem em vista a imposição de estratégias de sofrimento que maculem a dignidade humana daquele que esteve exposto em situações de marginalidade. Ora, reverter esse quadro, atenuar as implicações contra a humanidade, corrompida no âmbito social, do apenado, corresponde a uma das metas para a declaração da sentença após o ato. Perdão, eu vou pedir. Sempre, né? Nosso professor... Perdão, eu vou pedir que você repita, porque travou e aí eu não consegui, só peguei a metade. Eu sei que é o professor Davidson que está fazendo a pergunta. Tem como você repetir? Então, vou ler só um pouquinho mais rápido. Tem sim. O professor diz assim: é parte explícita do direito em suas áreas, especialmente em princípios da filosofia jurídica, que a restrição de liberdade frente à convivência no cárcere tem em vista não apenas a imposição de estratégias de sofrimento que maculem a dignidade humana daquele que esteve exposto em situações de marginalidade. Ora, reverter esse quadro, atenuar as implicações contra a humanidade corrompida no âmbito social do apenado corresponde a uma das metas para a declaração da sentença após o ato. Exatamente. Por exemplo, eu vou tentar, eu acho que eu entendi a pergunta dele. Existe, por exemplo, há uns 10 anos para cá, uma política de reinserção social. Claro que isso, assim, o nosso país, o Brasil, inclusive, não existe pena de morte e nem prisão perpétua. Né? Deixar bem claro isso. Então, esse questionamento daí do professor Davidson, ele vai de encontro à política de reinserção social, que é algo que nós vamos discutindo, vários juristas, pesquisadores, profissionais da área da execução penal, de que ela precisa, na verdade, não é só no momento em que a pessoa está privada de liberdade. Essa reinserção social, e aí eu vou partir lá daquela sua primeira pergunta, ela já inicia agora, nesse momento, em que as crianças e adolescentes estão em sociedade, estão livres. Uma educação de qualidade, né? Moradia, direitos sociais garantidos. Tem toda uma rede de programas para que essa criança, esse adolescente, não chegue ao fato de estar vulnerável. Porque se ela chega ao fato de estar vulnerável, aí sim, uma outra parcela da sociedade irá coaptá-la com muita rapidez. E essa é uma das questões bem profundas de discussões que há a ausência dessa política pública no nosso país, no Brasil. Por exemplo, política pública para jovens no Brasil. Não é só a escola. Não é só a escola. Não é só a escola que tem que dar essa resposta para tudo. Não. É economia, é esporte, é lazer, é habitação, alimentação, saúde. Toda uma rede de programas, né, e de direitos que já são garantidos como cidadãos, e que esses direitos, essas políticas, elas precisam ser eficazes, elas precisam acontecer, precisam ser realizadas, para que aí, de fato, nós tenhamos uma sociedade inserida socialmente. E se vir a acontecer, né, ainda, mesmo assim vir a acontecer, estamos preparados dentro das instituições penais para refazer a sua reentrada, porque ele vai voltar. Não tem prisão perpétua no Brasil, não existe prisão perpétua nem pena de morte, graças a Deus, né? Porque tem uma outra questão aí também, professora Josineide, e aí eu vou dar mais uma outra linkada com o que o professor Davidson me perguntou. Existe o racismo estrutural, também está aí. A questão do racismo estrutural
institucional também faz parte, infelizmente, dessas estatísticas de jovens e adultos no contexto penitenciário, não só aqui no estado de Mato Grosso, no Brasil. Infelizmente. Isso, assim, eu converso com diversos colegas pesquisadores e cresceu ainda mais nos últimos 4 anos o ingresso de jovens, pardos, pretos e negros, no contexto penitenciário. Isso já tinha ocorrido nos últimos 10 anos uma queda, né, por diversos programas que saíram, programas de políticas sociais em todo o país. Né? Inclusive os Pronatecs. Os Pronatecs foram programas que ajudaram muito, que contribuíram muito para que não houvesse tantos jovens em conflitos com a lei. Uma das questões que eu posso citar aqui agora. Mas essa ausência e esta, digamos assim, esta falta de realmente enfrentar a questão de políticas para jovens, para a juventude em nosso país, ela deixa muito a desejar. É muito complexo, mas não é impossível, de forma alguma. O resultado que agora nós, né, em toda essa questão da pandemia, os professores estão fazendo mudanças muito significativas. Às vezes nós achamos que não, mas estão fazendo muitas mudanças significativas, porque existem muitos jovens que só estão tendo acesso ao professor. E aí eu vou fazer um resgate naquilo que eu te falei no início, quer dizer, aquele que está lá privado de liberdade, o único vínculo dele é o professor. E agora também, todos nós, nessa questão da pandemia, qual é o vínculo desse jovem, desse adolescente? Também não está sendo o professor? Então, essas são questões que nós precisamos pensar com muito carinho. E, claro, infelizmente, tem também essa questão da ausência, no momento, de políticas públicas eficazes para os nossos jovens e adolescentes. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre assim, questiono e, ao mesmo tempo, sabe aquela pergunta que parece uma redundância, que você já tem a resposta, mas você quer ouvir de mais alguém? Sim. Você acredita que a escola que está posta, que esse modelo que está posto, né, para essa sociedade do século XXI, ela está dando conta do recado, ela está satisfazendo os anseios sociais, ela está preocupada com a formação do ser? Então, Eu coloquei agora uma pergunta. Não, inclusive eu também já me fiz essa pergunta várias vezes e tenho a resposta de que precisamos, de fato, sermos primeiro, porque é muito assim, é muito visível. Por exemplo, eu vou fazer a partir da sua pergunta, eu vou fazer a minha análise da minha própria carreira como professor, como docente, como aluno. Se você faz um resgate de 20 anos, 15 anos, a gente começa a perceber que nós, por conta de um padrão que tem que ser respondido, nós só vamos reproduzindo. Agora, o ser, eu te digo verdade, para que realmente nós consigamos fazer uma educação nós precisamos primeiro desenvolver práticas socioemocionais, precisamos desenvolver, entrarmos dentro de nós mesmos, e isso somente através de atividades arte-educativas, não só educativas, mas também arte-educativas, né? Por exemplo, eu posso dizer para você que existem escolas trabalham a arte-educação e conseguem desenvolver essa questão, essa habilidade socioemocional intrínseca. Então, nós podemos dizer que ela está preocupada com essa pessoa, com essa criança, com esse aluno, com esse jovem em ser, com esse adulto em ser.
porque isso tem que ser trabalhado, e através de atividades socioemocionais, atividades educacionais, atividades artísticas que você tem que desenvolver. Terapia através do teatro, da dança, das artes plásticas, uma série de coisas, não é somente sala de aula, né? Então, partindo dessa questão, que eu vejo que ela é bem mais apurada, nós não estamos conseguindo fazer, não. 100% não. Nós não estamos conseguindo. Nós precisamos realmente fazer isso que você acabou de fazer, essa autocrítica, para depois nós realmente irmos para... Porque eu só vou conseguir desenvolver com o meu aluno essa atividade do ser quando eu desenvolvo comigo mesmo, entre os meus pares, entre os professores. Quando eu consigo desenvolver entre mim mesmo, entre os meus pares, essa educação intrínseca em que eu me conheço, consigo rever todos os meus monstros, todos os meus medos, desenvolver uma terapia por meio da arte e educação, aí eu vou conseguir desenvolver também com a criança. Porque aí eu sou o mediador. Aí eu consigo... Tem uma fala... Porque não tem como eu ser diretor sem antes ser ator. Né? Tem uma fala aqui do professor Antônio Luiz, muito obrigada, porque ele está sempre participando das nossas lives. Boa noite a todos. Bem, em minha sala de aula, muito mais que conteúdos, trabalho afetos. Em um momento como esse, nada melhor que cuidado psicológico dos educandos, pois isso implicará diretamente em seu cotidiano. Sobretudo, os discentes que se encontram, aí ele coloca em caixa alta, né? Encontram sem sua liberdade privados da sociedade, né? Aí vem o professor Davidson, muito obrigada pela colaboração, Antônio Luz. Aí o professor Davidson vem aqui falando, aos demais estudantes, ele fala que está participando do Mato Grosso, igualmente aos amigos do brasileiros de Mato Grosso do Sul, um beijo a todo esse povo aí que eu pretendo conhecer logo. A Lucidalva parabeniza. O Centro-Oeste é grande, viu? Só são 3 estados, mas é bem grande. Logo eu quero estar por aí. Davidson Bandeira vem de novo assim falando o seguinte: muito bem, professor Rovaine, essa média de 30% é bem equilibrada. Vale lembrar que se faz necessário desmistificar a questão da marginalidade unicamente ligada à pobreza ou ao fenótipo de cor, posto que os crimes do colarinho branco, os corruptos, especialmente de partidos políticos, grande maioria receberam excelente educação formal, têm ascendência de famílias de destaque e frequentam excelentes escolas, inclusive internacionais de elite. Nem por isso deixaram de vitimizar aí aqui eu acho que não coube mais, tem um número de caracteres, né? Que não coube mais, deixa eu ver, e não consigo mais ver. Nossa, nós temos o Oswaldo Vilhalba aqui participando conosco. Sim, o professor Davidson, rata e diz corruptos, pobreza, país, bem e reservado. Tá, professor, aceitamos a rata do senhor, claro, lógico. Oswaldo, olha... Buenas noches. Buenas noches, professor Villalba. Felicitaciones por el espacio de discusión. América Latina debe construir una política amigable para que la educación en situación... de liberdade... Você vai, claro, o senhor professor de espanhol não vai saber. Em situação de privação de liberdade, sea realmente una educación que resgate a ser y su esencia, de tal modo a que esas personas consigan inserirse positivamente a la sociedad y sin discriminación por el pasado del ser.
Exatamente, perfeito. Inclusive, essa questão, essa fala do professor Vilauba, era uma das questões que os alunos nos questionavam em sala de aula, porque, né, não fui somente eu, né, professor nessa unidade, haviam outros colegas, como existe até hoje. E uma das questões que eles nos perguntavam, professor, quando eu sair daqui, o que que eu falo? Eu ficava assim, me perguntando assim, gente, né? Que coisa interessante. Professor, ao sair daqui, o que que eu falo? O que que eu faço? Como que eu vou fazer? Eu falei assim, primeira coisa, você tem que ter orgulho de você. Você não tem que baixar a sua cabeça, você não tem que se sentir inferior, você não tem que... Então, assim, a educação lá, ela não é assim, eu vejo assim, é longe de ser uma educação formal. Ela vai além. Ela passa a ser uma educação até de cunho de psicologia social, porque a todo momento você precisa trabalhar esse sujeito para enfrentar a sociedade que é, como o professor Davidson colocou aí, elitista, racista, preconceituosa, só que ele não tem que se vitimizar. Ele precisa ir para a sociedade, defender a sua identidade, a sua dignidade, porque ele é pessoa, ele é um cidadão, ele não deixou de ser um cidadão. Professor, eu vou fazer uma outra pergunta que me vem também aqui. Eu vou perguntar e vou contextualizar, né? Dentro de alunos de comunidades, por exemplo, onde a criança só tem o cenário que o envolve de criminalidade. Nós sabemos que o percentual aí dele entrar para o crime é muito grande. Uhum. Mas se ele não tiver uma educação pautada em valores, nessa formação do ser, nessa possibilidade de um outro olhar, porque, na verdade, eu até conversei com um senhor durante a semana sobre alguns filmes que estava vendo, algumas coisas que estava lendo, onde uma frase em um filme me marcou muito, né? Que até disse para o senhor que a frase dizia assim, que ele já nasceu, ele estava preso, é uma história baseada em fatos reais, ele foi preso, estava foi condenado a pena, não foi pena de morte, foi a prisão perpétua. Né? E dentro da prisão ele reflete isso, lá nos Estados Unidos. E ele reflete a vida toda dele durante o filme, dentro da prisão. E ele reflete o cenário do seguinte, que ele já nasceu, na verdade, condenado. Porque todos os exemplos que ele teve próximo a ele o diziam, sim, firmavam para ele o que ele seria. E eu acredito que aí sim é onde vai entrar a escola e vai haver a intervenção nesse cenário. A escola precisa mostrar que esse ciclo pode e deve ser quebrado. Que, embora anos mais tarde ele venha a escolher, ele tem o poder da escolha. E muitas vezes essa autonomia no qual nós estamos falando, né, e esse protagonismo, o estudante não tem. Ele entra como um número na sala de aula e ele sai como um número. Ele não é notado, ele, como o senhor bem falou, ele não é olhado no olho, não é investigado, não existe uma ficha. E se existe, ela é negada ao professor seguinte sobre o socioemocional, sobre o que é, sobre o cenário, o contexto daquela criança, sobre o contexto daquele jovem, sobre o contexto daquele ser que está em formação. Sim. Então, embora, aí eu volto à pergunta, a contextualização que o professor Davidson fez, que embora haja crimes de colarinho branco, de pessoas que têm, eu não vou dizer que escola de qualidade, né? Eu acho que se essa escola tivesse realmente qualidade, não formaria, não estou culpabilizando também, nem colocando todo o teor na escola. Mas nem sempre a escola que tem boas notas é uma escola de qualidade. É uma escola que está preparada para a formação do ser. É uma escola que ela fomenta a ética. Até porque
infelizmente, ainda aqui no Brasil, nós temos muitas escolas que só reproduzem educação bancária, que Paulo Freire já havia, repugnou há 20, 30 anos atrás. Ele já vinha apontando isso há muito tempo. Então, assim, isso que você vem colocando, e que o professor Davis colocou, é puramente a educação bancária, apenas para o status quo, e que funciona muito bem nas camadas, nas elites, nas sociedades mais favorecidas, porque elas não precisam provar nada. Elas vivem um mundo do consumismo, do capitalismo, o mundo digamos assim, da face social do lado que não existe, digamos assim, de uma novela, digamos assim, uma novela realmente, né, né, de um canal de comunicação. Não é uma pessoa que está ali, é um ser humano que apenas está preocupado em consumir. Então, ele vai para essas escolas, digamos assim, as escolas, né, da elite, porque ele precisa de um diploma, porque ele precisa de um papel, porque ele precisa demonstrar para a família que está fazendo alguma coisa. Um exemplo, né? Aquilo que o professor Davis colocou dessa educação elitizada. Mas, para esse cidadão brasileiro, que ele se faz cidadão, se faz pessoa pela educação, essa educação, ela não pode jamais ser bancária. Ela tem que ser libertadora, para que ele possa fazer a diferença em sociedade. Por quê? Porque um sujeito educado não muda o mundo, uma sociedade, mas sujeitos educados podem transformar o mundo, transformam o seu meio, e isso, eu falo isso não apenas baseado na teoria do Freire, do Paulo Freire, mas baseado em vivência, em experiência, que de fato isso ocorre a partir do momento em que a pessoa ela percebe que porque o que ele tem é a educação, essa relação afetiva, essa relação social, política, econômica, né? Até lógico, quando ele tem toda essa percepção, ele se liberta. E ao se libertar, ele começa a fazer o caminho inverso. Inverso no sentido assim, essa sociedade comunista vai para cá. Perdão, comunista não. Consumista, ela vai para cá, ela quer aparência, ela quer consumir. E ele faz o inverso, ele fala, eu quero ser pessoa, eu quero ser cidadão, eu quero garantir os meus direitos e também ter os meus deveres. E uma frase que também me chama muito a atenção entre nós, colegas, professores, é que essas crianças estão indo para a escola para ser alguém. E eu lembro de uma fala do professor Davidson Bandeira de Moura que diz, alguém ele já é. Sim, exatamente. Alguém ele já é. E como é que a gente diz que a escola prepara para a vida cidadã se ela começa já a dizer que ela não é nada, que ela não é ninguém, ela não é nenhum cidadão, ela não é nem alguém na vida. Então, já começa por uma negação, né? Essa criança ela já entra na escola com essa negação, de que ela tem que ser alguém, e esse alguém é sempre atrelado, não é a ser alguém. A ter, mas né? A ter alguma coisa e ser visto como alguém. E a gente nós precisamos refletir as nossas falas. Sim. Né? Nós temos aqui também mais um comentário. E o professor diz assim, perdoe o meu português, professor doutor Oswaldo Vilhalba, pedindo perdão, pelo amor de Deus, né? Perdoem nós outros. Ele diz assim, é bom lembrar que o privado da liberdade tem a sua autoestima rachada, ou então muito baixa, e por isso que essa pedagogia deve buscar a reconstrução do ser. Isso que a gente acabou de falar, né? Desse indivíduo, para assim ele conseguir a autoaceitação e confiança. Sendo assim, o desenvolvimento desse ser, de ser livre da cadeia
física será integral. Exatamente. E que é um processo, não é um processo fácil, viu, professora Rosineide? Até aproveitando que o professor Vilauba tocou nesse assunto. Por exemplo, dos 18 anos, né, que eu estou como professor, pesquisador no contexto penitenciário, não vou dizer para você que todos que eu passei consegui alguma coisa, né, consegui fazer com que eles voltassem para essa questão intrínseca, né, do ser. Porém, a minha preocupação sempre foi essa, de trabalhar o ser, trabalhar essa autonomia, trabalhar a autoestima, trabalhar essa liberdade, né? Para que ele não se sentisse excluído, apenas culpado, porque tem essa questão também da culpa. Muitos se torturam com a questão da culpa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, mesmo que ele tenha feito algo e está lá em privação de liberdade, né, e vai pagar por essa questão, mas ele não tem que ficar se torturando. Ele precisa pensar que ele vai sair. Ele precisa pensar que ele tem o direito à educação, à saúde, ao cuidado do Estado, ao respeito, a uma vida digna, mesmo estando em privação de liberdade. E assim, e uma das coisas que eu mais enfrentei, e acho que até hoje ainda a gente enfrenta, alguns pais, alguns colegas, é fazer com que também outros colegas tenham essa percepção de que, por exemplo, eu sou um servidor do Estado, eu represento o Estado ali, todos nós, servidores públicos, representamos o Estado de Direito. E nós somos, eu sempre falava isso para meus colegas, pessoal, nós somos promotores de direitos humanos. O direito humano é defender o direito à vida, defender o direito à pessoa, dela ter o direito de ser, dela ter o direito de sair daqui de cabeça erguida, feliz, lembrando de coisas bacanas, coisas boas, e não mais aquela coisa do passado, né? E não mais aquela coisa de que a penitenciária é tortura. Até o nome, eu já não gosto desse nome, né? Penitência, né? Parece que tem que pagar algum pecado, pagar alguma coisa, tem que sofrer, né? Mas não é por aí. Não é por aí. Então, até isso é muito difícil a gente fazer, porque até o próprio meio, né, em que você está ali com seus colegas, seus pares, se você não toma cuidado, você também é levado. Aí entra a teoria de Vygotsky, né? Você também é levado pelo meio, porque está todo mundo ali achando que aquele meio é um meio de penitência, de sofrimento, de tortura. Não. Ali pode ser um lugar, e é um lugar de emancipação. É um lugar de emancipar pela educação. É um lugar de transformar pela educação. É um lugar de você desenvolver a autonomia do ser, da pessoa, do adulto, do jovem, e, de fato, ele ter esse resgate dessa autonomia, dessa autoestima, que o professor Vilauba bem colocou, para que ele seja, de fato, livre. Porque a liberdade, ela está aqui. A liberdade, ela está aqui. Nós precisamos ser livres dentro da mente. Eu não estou escutando direito. Tá? Acho que eu consegui responder. Oi? Professora Josineide. Voltamos? Acabou, Josi? Uai! Voltei. Oi? Tá me ouvindo? Agora sim, caiu. Aqui tá dando um probleminha na conexão, sim. Perdão, aqui tá caindo a conexão, né? Eu tive que mudar hoje o cenário, o Rovani sabe.
para que a live de hoje acontecesse. Tranquilo. E eu estou tendo alguns probleminhas com conexão, com a conexão, e eu espero que vocês compreendam. Né? Mas podem continuar, professor. Ou o senhor prefere que eu dê uma paradinha para o senhor poder tomar uma água e eu falar aqui mais uma consideração? Sim, tranquilo. Posso? Então, aqui o doutor Davidson diz assim: muito obrigado pela ampliação, amigo professor Rovaine Soares Ramos. Temos a realidade de uma cultura social onde há delitos naturalizados como normais. Não vão Sim. pagar impostos, né? Leva sempre sempre a melhor, independente dos meios que se vá lançar para isso. Mentirinhas e mentirinhas desde a infância. Observado pelos filhos ou filhas, não depositar o FGTS, o PIS, os direitos trabalhistas, transgredir, superfaturar, disseminar o Caixa 2, etc. E disse que nos agridem com as constantes práticas históricas, bem verdade, né? Professor, eu queria saber, a gente já vai passando já de 1 hora, é tão rápido, né? Nós estamos passando já de 1 hora. Aí aqui até a meia-noite falando. E assim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que é que, ao teu ver, o que é que falta, né? O que é que nós temos na escola, mas o que é que falta para que essas pessoas cheguem... Pensa aí, tá? Não cheguem à prisão. Eu gostaria de saber também uma situação sobre... o que até já dialogamos sobre isso, eu acredito, sobre a diferença entre justiça e vingança. Porque, às vezes, a família ou a sociedade impõe a essa pessoa que está em privação de liberdade um sentimento de vingança, e mesmo que a pessoa cumpra com a pena a qual foi designada a ficar em regime penitenciário, né? Parece que a vida toda ela vai carregar esse rótulo. A sociedade não dá oportunidade. Os presídios parecem que, eu não vou generalizar, mas em sua grande maioria, não ressocializam. E a educação não é vista como um elemento que poderia ter mudado esse percurso. Escutando? Agora sim, cortou, voltou. Está me escutando, professor? Agora sim, sim. Oi? Caiu a conexão. Está me escutando, professor? Agora sim. Voltou? Mas deu para entender? Bom, vou começar. Você já quer que eu responda? Eu vou começar pela primeira que você pediu, a questão, né? De como evitar de não chegar à prisão, né? Eu vou me reportar, aí eu vou me reportar a uma carta de um aluno, escrito no livro, que ele coloca, não vou abrir agora, porque senão vai demorar, mas assim, ele diz o seguinte, ele escreve, vou só para resumir, ele escreve, hoje ele deve estar com 40 anos de idade, ele não está mais no contexto penitenciário, mas na época que eu estava lá, e que aí eu recolhia essa carta, ele escreveu uma carta para o governador. Mas só que primeiro, deixa eu fazer você contextualizar e entender por que ele escreveu essa carta para o governador. Na época que eu estava lá, e desenvolvendo a pesquisa que eu pedi as cartas, o governador do estado, na época, era uma pessoa, e depois de 2 anos que deixou de ser governador, ele foi preso por corrupção.
né? Desvio. Na época da Copa aqui no Brasil, 2000, um pouco antes de 2014. E aí, ele escreveu assim, né? Paulo, excelentíssimo senhor governador, tem um nome, né? Que eu não cito no livro, mas quem é do Estado vai saber, entender, compreender. E aí ele escreve a carta bem simples assim. Eu peço para que o senhor e os senhores deputados preocupe-se com as crianças e com os nossos jovens adolescentes, para que não percam a sua juventude e a sua infância, e que vocês cuidem delas com boa educação de qualidade, e que não desviem mais os recursos públicos, para que talvez muitas delas depois não venham parar aqui onde eu estou. Resumindo, aí a Conde falou, bom, por que ele escreveu isso? Ele escreveu isso porque ele entendeu todo um processo da sociedade. Ele faz o sentido, ele faz uma ligação, ele é crítico, político, ele está livre agora. E ele percebe-se que muitos podem estar lá porque autoridades não estão fazendo o seu trabalho direito, não estão dando o devido valor à educação, apenas estão preocupados em atos corruptos. E agora nós estamos tendo esse exemplo agora, de novo, infelizmente, novamente. Nós estamos numa pandemia e vários autoridades que eram para estar governando o nosso estado, o nosso país, estão preocupados em desviar, superfaturar respiradores, superfaturar produtos de saúde, não estão preocupados com os profissionais da saúde, não estão preocupados com o futuro, não estão preocupados com os nossos jovens, não estão preocupados com a nossa vida. A educação é a vida. A educação não é ao longo da vida. Educação é vida. Então, naquele momento que ele escreve essa carta, que inclusive está no livro, eu falo assim, gente, ele já fez toda uma análise. Poderíamos substituir ele pelo governador. Está me ouvindo? Agora sim. Você conseguiu? A internet hoje ela não está boazinha conosco, não, hein? Mas eu não sei se eu consegui me fazer entender, se conseguiram me entender. A sua última pergunta, qual foi? Volta novamente. Oi? Está me ouvindo agora? Sim, agora sim. Oi. Oi, estou ouvindo. Sim. Aí nós temos uma pergunta aqui que eu acho que deve caber bem no que você falou, que é Rovaine, que é da Solange Pellegrino, aqui de Pernambuco, que ela diz assim, Rovaine, você acredita que nesse sistema carcerário falido do Brasil, cortou de novo. Internet. A internet começou a nos dar uns cortes aqui, né? Oi. Oi, Josi. conseguiu me ouvir, professor? Sim, agora sim. Agora ficou melhor até. Deus do céu! Deus nos acuda! Conseguiu ouvir a pergunta da Solange Pellegrino? Não vou repetir. Repete, né? por favor. Está travando muito, a tela fechando. Um grande abraço, mas vamos lá. Solange Pellegrino. Obrigado pela pergunta e por estar nos assistindo. Aí trava novamente.
Travou de novo. Oi. Ok? Não, travou, eu não ouvi nada. Vou tentar ler bem rápido, tá? Lê, Que está travando muito. vai. A Solange ela pergunta assim: Rovaine, você acredita que nesse sistema carcerário falido do Brasil, a educação tem condições de socializar algum ser humano? Sim, sim. Apesar dos pesares, apesar de toda a dificuldade, apesar, né, de nós estarmos na contramão, sempre estivemos na contramão. Eu falo assim, nós, professores, policiais penais, educadores, assistentes sociais, psicólogos, tem toda uma equipe de pessoas em vários lugares no Brasil, em vários estados, que andam na contramão mesmo, de fato. Eles não podem, não podemos deixar de acreditar. Não podemos. Nós temos que fazer, porque olha só que coisa interessante. Essa pergunta da professora Solange, eu também fiquei assim congelado na época, antes das eleições, quando um determinado candidato, né, à presidência do nosso país tinha o discurso de que bandido bom era bandido morto, né? Então, assim, se nós partirmos para isso, para esse discurso, então vamos deixar de viver, vamos deixar de ser. E eu não vou jamais deixar de viver, deixar de ser. Ninguém pode deixar de viver e deixar de ser. E aí eu faço um contradiscurso. Não existe bandido bom, bandido morto. Existe pessoa boa e pessoa viva, pessoa transformada, um estudante cheio de sonhos, um estudante cheio de projetos. Uma das questões que assim eu sempre procurei não fazer, por exemplo, quando eu estava lá na sala de aula, nas prisões, eu não ficava querendo saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer, não. Eu via e vejo ali um ser humano, uma pessoa que está pedindo ajuda, que quer ser ouvido, quer olhar nos olhos, quer ser pessoa também. Então, é isso. Essa educação emancipatória. Uma educação que realmente liberte, mas para isso eu também tenho que estar libertado dos meus preconceitos, né? dos meus paradigmas, né? de fundamentalismos que não vão levar a nada. Então, é por isso que eu iniciei a nossa palestra hoje, a nossa live hoje, falando, né, que quando você está lá, você não tem mais máscaras. Nós estamos lá, eu e a outra pessoa em privação de liberdade, todos nós somos pessoas. Todos nós somos pessoas. E ele espera de mim, assim como dos demais profissionais que estão lá, lutando por uma educação, ele espera que nós acreditamos neles, que nós possamos desenvolver a esperança, a pedagogia da esperança, que tanto Paulo Freire falou. Né? Eu sonho com um dia em que nós possamos adentrar a escola e ver 10% de Paulo Freire. Dialogamos tanto sobre Paulo Freire e parece que quando entramos na escola esquecemos de tudo que lemos. Exatamente. E temos que partir agora da teoria para a prática. Sim. O que adianta ler, e a vivência não ser aquela da qual a gente leu tanto, né? Do que a gente absorveu. E eu acredito que eu acho que a palavra da live de hoje, Rovaine, e você pode agregar outras, é oportunizar. Sim, sim. E aí, oportunizar. Exatamente. E, novamente, eu quero colocar não só para todos os professores, todos que, né, nesse momento estão nos assistindo e irão nos assistir, nós não podemos jamais perder a esperança. Jamais. O trabalho, e eu vejo, percebo, tenho essa percepção que continuará não sendo fácil. Nós estamos em um momento extremamente complexo no nosso país,
difícil, mas não podemos desistir e nem desanimar. Nós vamos nos reinventar sempre que for possível, mas nunca deixarmos de olhar para a pessoa, nunca deixar de olhar para o aluno, nunca deixar de olhar para a família, nunca deixar de fazer uma análise sociológica, política, antropológica, histórica do nosso país, do nosso povo, da nossa identidade. É isso que nós precisamos. E não deixar de acreditar jamais, jamais. A educação ela é emancipatória, ela é libertadora, transformadora, sim. E é isso que nós temos que ter. Isso que nós precisamos valorar. Valorar a cada momento. Um segurar na mão do outro, sim. Eu estou desanimando. Então, vamos trocar experiências. Isso que é gostoso, isso que é bacana. Vamos conversar, vamos dialogar. Né? Ninguém sabe inventar a roda agora. Então, vamos nos reinventar? Ótimo, então vamos nos reinventar. Vamos lá. Então, nós estamos lá nos minutos finais. Okay. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e todas presentes. Né? Um beijo aí para o pessoal do Mato Grosso do Sul, Goiás. E gostaria também de agradecer as pessoas que participaram da live, doaram um pouco do seu tempo, fizeram perguntas, estiveram aqui também nos acolhendo. Né? E gostaria de convidar o senhor também, que eu sei que é um participante ativo do nosso Inovação Pedagógica, dialogando sobre... Está me escutando? Voltou, agora sim. Voltou. Hoje tá complicado. Sem problema, sem problema. Agradecer a todos e todas. Que é uma pessoa mega especial, sensível, né? E que sempre está aí na educação olhando para o outro. Sim. Caiu. Josineide. Oi. Oi, voltei. Gostaria de agradecer a você, né? A todos que participaram, ao nosso querido professor Deilson Bandeira de Moura, que sempre também está nos apoiando as nossas ideias como doutorandos da UNADES, CIA, né? Somos membros do CIA, estudantes da Universidade del Sol, no Paraguai. E gostaria de que você fizesse suas considerações finais e já agradecendo a todos e a todas que estiveram conosco até o momento. Exatamente. Olha, primeiramente, agradecer, né, a você, ao CIA, à Universidade del Sol, né, em Assunção, a todos nós outros professores que são muito amáveis. Agradecer a todos que estão também nos ouvindo, que nos ouviram. E realmente eu sou um ouvinte assíduo também das lives, né, de inovação pedagógica. Quero te parabenizar por essa iniciativa. Isso é extremamente importantíssimo para o momento que nós estamos, né? E nós estamos num momento que não está sendo fácil para ninguém, mas é como aquilo que nós estamos discutindo. Nós não podemos desanimar. A pedagogia da esperança, né? A pedagogia do afeto, todas as pedagogias. A pedagogia da incerteza, né? Que tanto também Edgar Morin fala. Então, agora é o momento de... Eu acabei de pensar, olha a sinergia. Juro, eu acabei de pensar na complexidade do ser em Edgar Morin e você fala sobre isso. Que maravilha! Sim, exatamente. Então, assim, e é isso que é bacana, isso que é legal, porque nós somos pessoas. Antes de nós sermos professores, profissionais de educação, nós já somos pessoas, nós já somos seres humanos e que nós precisamos um do outro, nós somos seres sociáveis, nós somos seres que nós aprendemos corpo, alma e espírito.
Nós não aprendemos apenas em sala de aula, nós aprendemos em todos os espaços, todos os lugares, com todas as pessoas. É disso que nós precisamos agora. E entender que é complexo, mas não no complexo de ser complicado, no complexo de ser junto, unificado, intercalado, tecido, costurado. Um abraço a todos. Que maravilha. Muito obrigado. Obrigado por esse momento gostoso. E muito melhor que aprender com livros é tornar essa aprendizagem viva, dinâmica, dialogada, onde eu aprendo contigo, tu aprende comigo e nós aprendemos juntos. Exato. Então, beijo a todos. Comprem o livro para entender melhor, né? Letramento na Comprem o livro para aprender melhor. E um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão.